pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, hoje estou de branco contra a minha paleta, mas ainda na paleta porque estou ornando. Aqui ao meu lado, de cinza. Jovem Júnior, estou aqui o meu amigo Matheus. Tá estranho mesmo com esse teu branco aí. Eu tô meio os sócios, né? Um negócio meio... Tá meio essa vibe. É tipo o Harvey em casa. É verdade, tá faltando só um copo de uísque. Exatamente, né? Pô, é verdade. Estamos aqui para mais um Dom Pode, meu povo. Podcast católico da vida ordinária e também dos ordinários. É importante. Se você é ordinário, vai se converter. É importante isso, né? É sempre importante. E como é de praxe, eu vou pedir para vocês se inscreverem, porque o povo acompanha. Meu convidado tá olhando pra mim aqui, ó. Não acredita. O povo acompanha. Até o final, assiste e não se inscreve. Absurdo. Né? Aí o Uber vai cancelar a tua corrida porque não sabe. Foi isso, né? Então é isso. Se inscreva, compartilhe, deixe seu comentário e diga, nossa, tanto que eu esperei esta convidada neste lugar. Vendo? E né? é verdade. E neste mês de maio, que tá um mês bonito, né? Caramba, cara? mês... Pense no mês pancada. Pancada, só as melhores. A gente selecionou, então... As que não vieram ainda e as que já passaram por aqui, acreditem. O mês de maio foi dedicado a vocês. Especial. Uma e maravilha. a vocês também que estão em casa. Inclusive, eu acho que desde o primeiro episódio a gente nunca falou o nome da série de episódios do mês de maio. Ah, é verdade. Fala aí pra galera. O nome, tu disse pra eu falar porque tu esqueceu o nome? Não, eu Pô, só pra eu falar. pra você falar, porque também eu gostei demais aqui. Ah, eu tinha esquecido. Eu só me lembrei porque a Tamires falou no grupo aí. Mentira, O nome da série do mês de maio, que já é tradicional aqui no Dom Pode. Depois de 2 vezes que a gente faz, é tradição, né? A gente fez ano passado, agora. O Dom de Ser Mulher. Olha só que maravilha. Apesar da gente não ter esse dom. Exato. Não sabemos como é esse dom, porque obviamente somos homens. Mas que com certeza é um dom muito válido. É isso. E sem mais delongas, quem tá com a gente hoje, Matheus? Hoje conosco, Natália Brito. Salva de palmas. Bem-vinda, Natália. Curioso que é o... Bem-vinda, Natália. Meu Deus, como eu esperei este episódio. Agora o curioso que ele fala hoje, mas é todo dia conosco. É verdade, ainda conosco, tem essa. Entre aspas, comigo pela metade. Mas é verdade. É mais frequente do que vocês imaginam. É verdade. É isso, minha gente. Natália, ela que é casada com o Renan, mãe de 6. É gente demais. Gente. Dentista, que eu descobri isso hoje, que ela é dentista. Eu aqui com dor de dente, nem quando... Foi trabalhar com dor de dente lá. Exatamente, e ela é dentista e eu descobri isso agora. Mas é isso, ela que é dentista também e é coordenadora no Colégio São José Sanches del Rio. O melhor. O inenarrável. Aquele na qual nós escolhemos. Que inclusive tem episódio com a Helena Parente. O episódio, eu não sei qual é o número do episódio, mas tem aqui, rola aí que tem episódio do São José Sanches. É o episódio número Procure. Procura aí. Inclusive, assista todos os que não forem também pra ir. É isso, bem-vinda, Natália. Meninos, a gente já conversou bastante. Mas eu queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Diz que não, pra tu ver. Que foi uma grata surpresa o convite. Eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Mas eu não arrego e cá estou. Eu sou casada com o Renan, né? Casada há 13 anos, mas já temos uma história aí de 20 longos anos. Que maravilha. Desde os nossos 18 anos. Então, eram jovens de escola. Exatamente. Jovens colegiais. Então já vivemos bastante coisa. Sou mãe de 6, porém 3 são bons intercessores no céu. Graças a Deus. 2 já aqui, né? Bons intercessores aqui. Já aqui marcando presença. E um que tá aqui ainda aguardando para chegar, mas que já é muito bem-vindo. E é um grande prazer estar aqui para conversar com vocês. Espero estar à altura deste podcast. Espero não transformar isso aqui numa grande batalha. Espero fazer tudo bonitinho. Eu creio. Natália, eu não sei. Eu espero que não seja novidade pra ti. Deve ter acompanhado aí os outros episódios. Pelo menos o... Né? Sim. Por favor. Sim, por favor. Mas é isso. Inscrita no canal, tá? A nossa conversa aqui, ela sempre parte do princípio. Normal, né? Vai começar do começo, é um né? bom ponto. Geralmente acontece assim. É meio redundante, mas é sempre assim. E curiosos que somos,
Apesar eu nunca sei de tudo, né? Eu não sabia que ela era dentista. Agora, como é que eu vou saber como é que começa a história dela com Deus? Não sabia. Ela vai contar pra gente. Onde é que começa, Natália? Vou contar. Eu vou tentar ser sucinta. Não é uma qualidade minha ser sucinta. Porém, o podcast não pode durar 5 horas. Então, né, para o bem-estar de todos, eu vou tentar ser sucinta. E também tem um outro defeitinho, que é uma memória de centavos. A minha memória, ela é péssima. Eu costumo dizer que ela é um sistema protetor do meu corpo, entendeu? Ela me faz esquecer várias coisas. Algumas ela não precisava, mas a maioria. E aí eu tenho muitos lapsos de memória, assim, ao longo da vida, até com os meus filhos mesmo, da infância deles. Enfim. Mas aí, o que acontece? Eu cresci, meus pais eram católicos. Só que é aquele famoso terminho, né, do católico de IBGE. Sim. Apesar de, na época que eu era criança, eles fazerem parte de encontros de casais e tal. Mas a gente não tinha essa vivência de igreja, de missa, de domingo. E de entender o que é a religião católica. Que é o que eu acho que é o grande déficit na maioria das famílias. É você não viver aquilo que você considera como verdade. Né? Por quê? Porque você não conhece. Então, não tem como você viver a fundo, ou amar a fundo, ou questionar a fundo, aquilo que você não conhece de fato. E, então, eu me enquadrei mais ou menos nisso. E aí, cresci, meus pais vieram a se divorciar, e a gente não tinha... Eu sempre me considerei católica, fiz Eucaristia, né? Batizada, Eucaristia. Quando chegamos na crisma, não me crismei à época, né? Fizemos na escola, eu e o Renan, a gente já se conhecia. Sim. Ele crismou, né, porque a família dele tem mais essa vivência religiosa, né? Tanto é que, eu não sei se a minha sogra sabe disso, sogra, mas nós casamos na igreja em consideração a ela. Porque legal! O que eu acho que acontece muito, né? A gente casa porque é muito bonito. Sim, é aquele compromisso social, né? É lindo demais, as fotos ficam lindas, mas você não tá nem escutando o que o padre tá falando, as coisas que ele tá te perguntando ali, as coisas que você promete. Sim. Se você não for católico de verdade, você não entende o que é o sacramento do matrimônio. A pessoa não faz noção do que é ser uma só carne. Sabe o que é ser uma só carne? Minha amiga, Meu amigo, não é um negócio que não é uma só carne. É o que é em um é no outro, o que é pra um é pro outro. Entendeu? Então, assim... E aí, a vida foi passando. Casei na igreja, mas não tinha me crismado, nem nada. Passou, tive a Helena, acho que 4 anos depois, mais ou menos, que eu tinha casado. Sim. A Helena foi um bebê bem desafiador, na falta de outra palavra. Ela foi muito desafiadora, a maternidade dela, ainda é. E aí, beleza, fui indo, mas nunca sempre acreditei em Deus, sempre... rezei ali, sabe aquela coisa que você precisa e você reza? Sim. Ninguém relembra de agradecer. Ai, meu Deus, o copo d'água maravilhoso. Não tinha isso, né? Vamos combinar. Sim. Era aquela oração de dizer assim, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho prova amanhã. Era isso. Sim. Era do desespero mesmo. Era do desespero. Exato. E aí, vamos lá, a vida que segue. E em 2018, chegou o Vicente. Vicente, com menos de 1 mês de vida, o Vicente começou a ter convulsões, né? E imagina, eu com uma criança de 4 anos, e era uma criança de 4 anos, a Helena tem as características que um pediatra americano descreveu, não é nada cientificamente comprovado, não é um diagnóstico, não é uma patologia, não é nada. É um pediatra que tinha 4 filhos, se eu não me engano, e a última filha deles foi diferente dos demais. E aí ele descreveu ela. E ele descreveu como bebês high need, que são bebês de alta demanda, de altas necessidades. E são altas mesmo, gente. São muito altas. É aquele bebê que chora o tempo inteiro, que só se satisfaz se estiver mamando. Eu dava um peito pra Helena tomando banho. Caraca! A Helena nasceu, eu perdi 21 quilos. Caramba. Quando a Helena nasceu. Ali, mais ou menos com 15, 20 dias que ela tinha nascido, eu sempre tive facilidade a perder peso. Mas, tipo, você perder 21 quilos em 15 dias.
Então, assim, e ela só chorava o tempo inteiro, ela só aceitava a mim, ela não aceitava ninguém. E ela é uma criança que é muito apegada a mim. Então, quando o Vicente nasceu, que nasceu precisando de muita atenção, que a gente não sabia o que ele tinha, né? A gente não... Foi preciso investigar, aí faz exame, tarará, e aquela criança convulsionando. E aquela coisa, e ela precisando de atenção, porque ela também era uma criança, ela não sabia o que estava acontecendo. Então, assim, foi uma ruptura muito grande para ela, né? Logo eu precisei viajar com ele, eu nunca tinha me separado dela, e aí de repente eu precisei viajar com ele. Então, nesse momento, foi o meu primeiro momento em que eu disse assim, Senhor, se não for por ti, não é por mais ninguém. E eu tinha um desespero muito grande, porque ser desesperada, eu não considero que seja uma característica minha. Mas eu acho que é natural de toda mãe quando ela vê um filho sofrer, né? É dizer assim, Senhor, pelo amor de Deus, tira isso dessa criança, sabe? Como for. Eu me lembro que eu sou emocionada, tá? E eu me lembro que uma das vezes eu rezava assim, Senhor, se for pro bem dele, leva, pode levar. Porque era muito desesperador. Mas aí, graças a Deus, as coisas foram se acalmando. E foi o primeiro momento, assim, que... Porque assim, né? Deus é aquela coisa. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Não tem outro caminho. Só tem esse. E, infelizmente, eu ouso arriscar que 90% das pessoas vão pela dor. Né? Vão pelo desespero. Por quê? Porque a gente não é ensinado a ir pelo amor. A gente não é ensinado que Deus é Deus independente do que Ele fizer, no bom e no ruim, na falta e na abundância. Porque isso é o amor. O amor, ele não tem medida, né? Eu sou capaz de amar independente da circunstância, que é o amor de Deus por nós. Independe do que eu faço, independente sequer se eu acredito. Meu bem, você não precisa acreditar, não. Ele tá lá. Entendeu? Mas aí... Lá fui eu pela dor, baixei minha cabecinha. Minha irmã é devota de Santa Terezinha. E aí, minha irmã mais nova. E aí, vamos fazer a novena, né, de Santa Terezinha. E eu não conseguia nem rezar a novena, né. Eu sou, assim, controladora. Então, sabe aquela pessoa que tá ali, vai rezar, mas é um olho fechado e outro aberto? O que tá acontecendo aqui? Sabe? Sou eu. Não me orgulho disso, tá? Inclusive, eu estudo para que eu chegue num ponto em que eu deixe de ser assim, porque é uma coisa pessoal minha que me incomoda. Não estou falando aqui do que é certo e do que é errado. É uma coisa pessoal minha. E aí, eu fiz a novena. E é como eu estava dizendo para vocês antes. Deus, ele fala baixo. E a gente eu falo muito alto. Então, eu não adquiri a habilidade de ouvir a voz de Deus. Dele próprio. Então, me incomodava muito escutar as pessoas dizerem assim, eu tive a minha experiência com Deus de tal forma. Porque as pessoas consideram a experiência com Deus aquela coisa sobrenatural. Aquela coisa de sonhar, de ver, como se você não tiver uma experiência desse modelo, você não tem fé suficiente. Você não é bom o suficiente, ou você não é merecedor o suficiente. Sendo que quando a gente fala sobre Deus, não existe merecimento, existe graça. Nenhum de nós é merecedor de nada. Você que está em casa, se você é merecedor de alguma coisa, você já pode ser arrebatado para o céu. Porque você já é santo e é isso, né? Porque já não tá existe. É tudo pela graça de Deus. São graças imerecidas. Senhor, eu não mereço, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude. Então, como eu falo alto, né? Eu tenho esse defeito. Eu não consigo ter esse link. Meu Bluetooth, ele... Entendeu? Tem ali os seus... Ele tem um defeito. E aí, mas Deus é tão bom que ele faz o quê? Ele vai colocando pessoas, sabe? Para falarem comigo. E eu sei que é ele. Eu sei que é ele falando. Porque as situações não são situações comuns. Às vezes até são.
Mas a gente sabe quando é de Deus e quando não é. A gente sabe. Então, assim, nessa situação do Vicente, eu ainda assim não tinha essa firmeza, porque eu estava tomada pelo desespero. Que é o que acontece com muita gente. Ele ainda tinha meses ainda de vida. Ele tinha meses. Ele foi diagnosticado com epilepsia, né, com uma lesão cerebral e o diagnóstico de epilepsia aos 2 meses de vida. Então, até os 2 meses, ele não tinha diagnóstico, né? E foram diagnósticos, hipóteses diagnósticas bem complicadas que foram sugeridas, né, antes. Então, foi assim, bem complicado, mas graças a Deus passou. E aí, eu ainda ficava naquele desespero, porque o nosso problema é a gente querer buscar aquela solução imediata. Só serve se for hoje, só serve se for agora, sabe? A gente não dá o tempo para que as coisas aconteçam, porque Deus, ele derrama as graças sobre nós, mas é a conta-gotas. É na medida, é homeopático, né? Doses homeopáticas. É na medida que você precisa. Porque se ele te der a graça pronta, ela vai pro lixo. Porque você não tá pronto para receber ela. Totalmente. Você não vai saber como usar. Então, na minha ânsia, né? Por uma coisa, por uma experiência sobrenatural, eu saí, nessa época, fazer aqui viu a minha memória? O bom é que vai lembrando. Muitos anos antes, até deu, né, de sonhar em ser mãe. Eu já era casada e tal, mas não tinha filhos nem nada. A minha mãe se encaminhou pela doutrina espírita. Lá fui eu. E fiquei lá um tempo, né? Sim. Só que eu nunca finquei raiz em lugar nenhum. Porque sempre tinha um incômodo. Eu sempre tinha um incômodo. Eu ia, mas que coisa estranha. Não é? Fui. Aí, dessa época do Vicente, fui para a igreja evangélica protestante, né? Por quê? Porque eu fui acolhida. E aí, você pega uma pessoa fragilizada, ela quer ser acolhida. Sim. E o lugar que me acolheu, inclusive, eu tenho amigas maravilhosas. Participei de grupos de crescimento, que eles chamam, né? E isso me rendeu muitos bons frutos, sim, né? Sim. Tanto no conhecimento da palavra de Deus, que a gente pode falar qualquer coisa, menos isso, né? Sim, eles não têm esse conhecimento da palavra de Deus. Sim. E eu fiquei lá um bom tempo, né? Mas antes disso, eu tenho uma amiga, Tice, maravilhosa. Meu Deus. Valeu, Tice. Tamo junto. Eu espero que você esteja assistindo. O que aconteceu com a Tice? Quando o Vicente nasceu, a gente entrou em crises familiares, que é algo quase que inevitável quando você tem uma criança atípica, com alguma deficiência, com algum diagnóstico. É quase que inevitável que se haja esse desequilíbrio, né? Familiar. Porque é muita novidade, é muita necessidade, é muita... E se não tiver todo mundo ali muito sólido, as coisas elas se estremecem. E aí nessa época a Tice rezava muito por mim, né? E aí tem uma moça que chama Ana Clara Rocha e o Ítalo Poeta, não sei se vocês conhecem, que é um casal aqui de Fortaleza. Sim, do Exército de Deus. Sim. E eles têm um terço todo dia, né, e tal. E a Tice sempre me mandava o terço. Mas é um texto longo, tal, não sei o quê. Meu Deus, não vou assistir esse negócio, tal. Até que me rendi e comecei a assistir, né? E comecei a acompanhar e tal, até que eu acabei deixando de lado, porque a bendita pressa, né? A bendita ansiedade, o bendito desespero. E fui, né, para outros caminhos. E aí, teve um dia... Desses dias que eu falo que Deus fala e eu não escuto porque eu grito, eu falei assim, eu vou acompanhar aqui o texto da Ana Clara. Aí liguei a televisão. Quando eu liguei, aí ela falou assim, eu não sei pra quem é, mas Deus me pede pra dizer que você é muito bem-vinda de volta.
Caramba, Querido. direto, né? Eu só fiz assim, vem aqui é meu. Se não era, eu quero. Se não era, Eu Se quero. era outra pessoa, eu era fui. de outra colega, eu não sei, mas eu peguei pra mim aquilo ali, sabe? E aí logo depois veio a escola, e aí as coisas foram, né? Outras pessoas foram aparecendo no meu caminho, o próprio Matheus, a Belisa, que é uma colega de trabalho muito querida, que eu ainda nem comecei minha catequese Eu não gosto da pra Belisa, não. Crisma. Não fale mal da minha madrinha de Crisma. Ela não arredonda a nota do menino. Ela é professora de Beleza, vem aqui no Dom Pod pra resolver essa treta ao vivo. Exato. E aí é minha madrinha de Crisma. Eu nem comecei a catequese, mas já tô uma madrinha, tá? Então foi assim. Não existiu essa experiência super sobrenatural, mas existiram várias experiências ao longo dos anos e que a gente precisa ter humildade para reconhecer, sabe? Sim, sim. A gente é muito assim, não, eu só quero se Deus falar assim claramente comigo. Se não disser Em isso, letras isso, garrafais. dessa Isso, forma. não tá. acontece. E eu sinto informar que não é assim que acontece. Pode acontecer, né? É. Pode acontecer. Quem sou eu para dizer que Deus não pode acontecer? Mas, normalmente, não é assim. Então, esta foi a minha... Assim, poucos Muito minutos. bom, muito bom. Foi a minha experiência, a minha caminhada. E eu sigo nela, porque ela é... Eu digo que essa escada que a gente constrói para o céu, ela é quase que uma escada rolante, né? Você vai subindo e ela vai descendo. Você vai subindo e ela vai descendo. Você vai subindo e ela vai descendo. Mas é uma coisa de persistência, né? É uma coisa de você se manter ali firme. Porque a felicidade, ela não é daqui. É isso, cara. Ela não é desse isso, mundo. é isso. Então, se eu tô subindo essa escada esperando encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, aqui eu nunca vou encontrar. Nunca vai estar 100%. Sempre vai ter um problema. Sempre vai ter um mês que vai faltar um boleto para pagar, o menino vai adoecer, o emprego não deu certo, foi demitido. Sempre. E isso acaba impedindo de você prestar atenção nesse conta-gotas que Deus vai colocando, né? Exatamente. É. Exatamente. A gente perde a habilidade de contemplar o ordinário. Sim. Né? E- A gente perde essa habilidade de olhar para aquela coisa ali do teu dia a dia e dizer, oh meu Deus, que bom que esse mês não teve prédiozinho. Entendeu? Graças a Deus lá em casa não tem. Né? Uma coisa eles têm, saúde bastante. Graças a Deus. Mas assim, eu sei que é a rotina de muita gente, né? Sim. Principalmente quando entra na escola. Mas é o pequeno, sabe? É o Sim. ordinário. Eu lembro que eu fiz dessas coisas de coach, né? Uhum. Mentira que tu foi do Pablo Nasal! Não fui. Que é isso? Pablo Natal eu não fui. Porque eu não adquiri o poder aquisitivo. Ah, Por que que tu não foi? não bateu o palmo ao contrário, é Não, nisso. não posso nem trocar de telefone. Não pode trocar de iPhone. Mas, vocês vão ter que assistir os vídeos pra vocês entenderem, porque senão... Enfim, fui. Meu filho, o que eu não tiver feito nessa minha vida... Começa pelo como. Não tem. Mas que eu não como, tarará. E aí a galera tem um negócio assim da vida extraordinária. Épica. Como que você pode se contentar tão pouco? Não é possível que você não saiba que você pode mais assim. Calma, irmão. Gente, foram 3 dias. Vou dar beber água. Qual foi? Foi Fala um que tu não é sabonete pra se acabar e deixar os outros livres. Vou falar. Pra não divulgar e coisar o trabalho do coleguinha. Então, Tá bom. mas é aquela coisa, mesmo porque eu gosto muito da pessoa. Tá. De verdade, verdadeira. Vamos pesquisar de ver se a gente vai descobrir aqui. Mas assim, é uma coisa que é muito. São eventos bons. Sim, sim. Porque eles ativam realmente aquela Sim, pessoa sim, que tá claro. ali na preguiça, né, morgando ali e tal. Mas também fazem aquela pessoa que não deseja a tal da vida extraordinária se sentir... Que tá sendo preguiçoso e tal. É real. Gente, por que eu tenho que querer a vida? Eu não quero.
A vida extraordinária. Eu nem dou conta dela. Eu dou conta mal da minha vida ordinária. Diz que tem uma prima minha que me disse uma vez que um líder de empresa disse assim, minha filha, para você ganhar R$1 milhão, sei lá quantos milhões de reais, você tem que estar sabendo que você vai resolver 1 milhão de problemas. Quem é que quer 1 milhão de problemas para resolver? Cidadão? É importante, né? Não quero, me deixa com meus probleminhas ali que eu resolvo. Tô feliz com meus 30 problemas aqui, ó. Tá tudo construindo certo. a nossa escadinha ali, vai dar tudo, como diz o Matheus, vai dar bom. Vai dar bom, vai dar bom. Aí vem quando o cara abre mesmo o Instagram e aparece uns anúncios tipo, você ainda não ganha 20 mil reais. Eu e alguém ganha. Tem gente que ganha esse dia, tem esse dia todo no mundo. E precisa. 20 mil? Ave Maria. A gente precisa. Não, pra que isso? É isso, é o negócio. Ponto de ração pro meu cachorro. Oh, meu Deus. Ei, Natália, é curioso essa história, porque assim, quando eu conheci a Natália lá no Sanches e tal, e a gente ia trocando ideia ali e tal, eu ficava muito instigado, por assim dizer, a primeira coisa que me chamou a atenção foi assim, ela sempre repetia esse negócio de eu não tive experiência com Deus, nunca ouvi a voz de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas de vez você olha pro lado, tá a Natália com um texto na mão. Aí ela tá lá, aí com fone de ouvido no e quando ela fala, tipo assim, dela, ela só fala de eu só falo gritando, não sei o que e tal. Mas sempre tem um negócio ali que é... E isso sempre me chamou a atenção, de tipo assim, cara... É curioso a forma como essa mulher ancorou a vida em Deus. É um negócio que eu sempre achei curioso, tipo, desde quando a gente começou a trocar ideia. Tipo, porque não é tão fácil, né? Fácil não é a palavra certa, não é a inclinação natural você se manter persistente sem, entre aspas, receber as confirmações, por assim dizer, né? E sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Tipo assim, apesar de ela não ter claro assim as coisas que Deus ia falando, mas eu tenho certeza que tu sabe quais são. Sempre o texto estava ali, sempre tinha uma homilia no ouvido, sempre tinha ali alguma coisa acontecendo, alguma coisa voltado à devoção, inclusive no teu Instagram, de vez em quando tu compartilha, divide algumas coisas ali. Mas quando tá falando aí dos meninos, né? E como essa história com Deus começou com as crianças, com os meninos. Como foi que foi pra ti quando tu teve a certeza do laudo dos meninos, assim, tipo assim, caramba, eu tenho 2 filhos aqui que um tem epilepsia, o outro tem TDAH. Teve aquele choque, caramba, o que tá acontecendo aqui? Será se eu vou dar conta e tal? Ou foi algo tipo, não, já que esse é aquilo que tá posto na realidade, vamos lá e vamos ver o que é possível fazer. Como foi que a Natália, pessoalmente, assim, com tudo que ela carregava e história de vida, quando ela soube ali da realidade dos meninos, como foi que tu recebeu isso pra lidar com isso em diante? Foi um grande alívio. Essa é a palavra. Alívio. Qualquer mãe que tem um filho que tem algum transtorno do desenvolvimento, que a gente chama, né, do neurodesenvolvimento, ou alguma atipia, ou qualquer coisa, eu acho que se ela... Isso é uma opinião pessoal minha. Eu não gosto de criar polêmica, mas aqui é uma conversa de troca de ideias. Igual o Gaveta, minha opinião. Se a mãe quer o bem-estar daquela criança e o real desenvolvimento dela com saúde, a única coisa que ela pode sentir com um diagnóstico é alívio. Eu não estou falando aqui de uma doença... Né, de uma doença terminal, um câncer, não é disso. Porque aí nós estamos falando de outra coisa. Mas nós estamos falando aqui de diagnósticos que precisam de intervenções para que essa criança se desenvolva da melhor maneira possível. Sim. Então eu não vejo como a pessoa sentir qualquer coisa além de alívio. Porque é a luz.
entendeu? É um farol. É assim... Entre você que nem não as coisas saber que o que Deus tá faz, né? acontecendo, né? Não tem como não falar. Mas Deus, ele age eu enxergo dessa forma. Ele age na vida da gente como um carro numa estrada à noite, né? O farol do carro, ele não ilumina quilômetros na frente. Ele ilumina ali um pouquinho pra você... Ver o buraco e... Exatamente. Só pra não bater. Exato. Só pra não dar ruim. Então, é mais ou menos assim que funciona a vida. Porque a gente não tem como ter grandes perspectivas, só que você vai colhendo pequenas coisas. Eu consigo saber que se eu tenho uma filha com TDAH, eu não posso agir com ela como se ela não tivesse TDAH. TDAH é um diagnóstico muito difícil de ser dado. A gente vê diagnóstico sendo dado hoje, né, de maneira inescrupulosa. Sim. Ali para quem não precisa, mas a gente também vê, tanto vê sobre-diagnósticos como subdiagnósticos. As pessoas se autodiagnosticam. Ou os médicos não dão um diagnóstico, mas eu não digo nem os médicos, é mais quando os pais não buscam, não procuram, né? Eles ignoram que aquela criança tem e ela não vai ser diagnosticada, logo as intervenções necessárias não serão feitas, logo exigências para as quais ela não está apta serão feitas na vida dela. E os sobrediagnósticos, porque a gente tem crianças, hoje em dia, a gente brincava na rua, era de pular elástico, a gente gastava energia, né? A gente tinha outras coisas para fazer, não tinha tanto acesso à televisão, tela de celular. Era uma vez e tinha nem celular, não tinha nem celular. Não existia celular. Era a cobrinha, Então, olhe lá. Hoje em dia, elas são crianças hiperestimuladas. Hiperestimuladas tanto pelas telas, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer assim, meus filhos são zero tela. Não, meus filhos não são zero telas. Eles usam tela com moderação. E hiperestimuladas pela dieta, né? Pelo açúcar. Então, assim, não tem... É o tais. Tais mania. Não tem como, entendeu? Então, assim, esse menino é hiperativo. É claro que ele é hiperativo. Ele tá com a energia toda concentrada, o cérebro dele doidão, fazendo sinapses cheio de loucamente. Ele é óbvio que ele tá hiperativo, entendeu? Então, assim, só que o diagnóstico do TDAH, ele é muito sério, porque é uma perda das habilidades ali, das funções. Por exemplo, a criança com TDAH, ela é muito impulsiva, ela tem uma dificuldade de controle emocional, ela tem uma dificuldade na gestão do tempo. Então, os adultos, eles já são naturalmente apressados. A gente é naturalmente apressado. Porque a gente tem tempo, a gente tem hora, a gente tem que cumprir compromisso. Menino, pelo amor de Deus, bora, 5 minutos. Ele não sabe o que é 5 minutos. Gente... Isso assim, é por isso que eu digo que a maternidade, ela é a misericórdia de Deus sobre a vida da mulher, porque é um caminho direto assim, ó, tem linha reta. Minha reta pro céu, santificando. Se você se permitir crescer, evoluir e amadurecer com as situações, né? Não é assim, sou mãe, agora vou para o céu. Pronto, não, estou pronta, arrebatada. não é assim, entendeu? É assim, todo dia. Hoje mesmo, o post lá do Instagram do Café com Escrivá, Sim. falava sobre isso. É todo dia. Se você é de um jeito, você não vai dormir de um jeito e acordar de outro, não. Não tem como você ser eu, que sou naturalmente impaciente, eu sou apressada, eu não fui diagnosticada não, mas eu acho que eu tenho um TDAH também. Tem nada. Mesmo porque o TDAH ele tem um componente genético muito forte, pra quem não sabe. Não sabia. Ele tem um componente genético muito forte, então geralmente um dos pais tem. Como eu tenho certeza que meu marido não tem, ou seja, sobra quem? Então. Então, eu rapidinho até o que eu tava falando. Não, tu tava falando do Café com Esquivar. E eu sou impaciente, então eu não vou dormir impaciente e acordar paciente. E Deus, ele não dá virtude, não. Ele dá o caminho para. Sim. Se eu sou impaciente, meu amor, não peça paciência, porque vem pedrada. Diga assim, o Senhor me dê paciência. Cuidado.
Porque ele vai te dar as situações. Não tenho nenhuma dúvida de que filhos, de maneira geral, já são instrumentos de Deus na vida da gente. Para nos tornar pessoas melhores. Para nos tirar do centro de nós mesmos. E, gente, é muito fácil você deitar no sofá, ligar a Netflix, pegar uma Ruffles e fingir que nada está acontecendo. Sim. Por quê? Porque você está preocupado só com o seu... Gente, o cérebro, ele é programado para coisa boa. Descansar, evitar gastar energia. Não tem nada mais tal. desafiador para o cérebro do que você desprogramá-lo para programar ele de novo com outra coisa. A história lá do hábito, né? Em tantos dias se constrói um hábito. Não existe essa métrica, tá? Ela é ilusória. Não é 21 dias, não. Quer dizer que eu gastei meu dinheiro de graça. Por que tu não me falou ontem? Não entendeu? Você vai ter que ir todo dia ali, ó. Droga, até Pablo você Nazar. instalar. Sinto muito te decepcionar, João. Você vai ter que passar mais uns dias tomando café sem açúcar. Tá certinho que o café sem açúcar 21 dias eu ia mudar meus... Vai dar bom. Absurdo. Então, em relação aos diagnósticos, para mim é um alívio. É um alívio muito grande. Você ter clareza de que, não, agora eu tenho uma estrada. Agora eu sei para onde eu vou. Agora eu sei que intervenções eu preciso. Agora eu sei que eu não posso bater na mesa e dizer, menina, faz essa tarefa. Não é do jeito que eu quero. Não é como eu quero. É da forma que cada cérebro trabalha, né? E no caso do Vicente, eu ainda lido com muitas incertezas. Porque ele tem uma lesão, ele tem um problema que chama displasia focal cortical. Os neurônios dele é como se eles fossem todos abraçadinhos assim. O nosso cérebro, ele é um painel elétrico, né? As sinapses, elas vão saltando de neurônio em neurônio. O dele é como se fossem curtos circuitos mesmo. Então, por conta disso, atualmente ele toma 3 medicações e cada um com seus efeitos, né? Então, assim, não deixa de ser uma vida de incertezas, porque até um analgésico que eu tomo, que o Matheus toma e que o Joveci toma, cada um vai ter uma reação Reagir diferente. de uma maneira diferente. Imaginem anticonvulsivantes, 3 de uma vez. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com as incertezas. Para cada dia baixo do seu cuidado. Eu aprendi, o Vicente me ensinou isso. Ele me ensinou que eu não tenho poder sobre o amanhã. Eu não tenho poder nem sobre o hoje. Imagine sobre o amanhã. Mas eu tenho que seguir um caminho. Eu tenho que, com o que eu tenho aqui na minha mão, eu posso seguir determinados caminhos. Entendeu? Então, assim, se você é mãe, se você é pai, e desconfia que o seu filho tenha ou possa ter, ou tem uma mínima dúvida que seja, procure. Porque não é por você, não é sobre mim. É sobre a criança. É sobre o meu filho. Eu não tenho o direito de tirar do meu filho todas as oportunidades que ele pode ter para se desenvolver no máximo potencial que ele tem. Porque o máximo potencial da Helena é dela. O máximo potencial do Vicente é dele. Cada um tem o seu. E eu não tenho direito do alto do meu egoísmo, dizer assim, não, essa menina não tem nada nela, ela vai ter que ir, ela vai ter que fazer, ela vai ter que acompanhar. Cara. Eu acho que é muita maldade. Sim. Você fazer isso com uma criança, você submeter uma criança a coisas e situações que ela não precisaria passar e ela vai ter que passar porque simplesmente você não quer destruir o seu orgulho de dizer assim, olha, eu tenho um filho com diagnóstico X. Seja um transtorno do espectro autista, seja um TDAH, seja uma dislexia, seja uma disgrafia, seja uma epilepsia, seja o que for. Eu não tenho esse direito. Acaba sendo um recorte de egoísmo mesmo, né? Pessoal. Muito. E assim, o meu pai, ele passou a trabalhar... O meu pai é musicoterapeuta. E ele passou a trabalhar com... O tio é incrível, mano. Hã? Tá doido, o tio é incrível. Né? Rapaz, é massa. Eu não Cara, sabia que sensacional. meu pai é Sensacional. musicoterapeuta. Uma terapia excelente. Meu pai é musicoterapeuta e ele começou porque quando ele ia... Ele é baterista.
Aí passou a tocar tímpano na orquestra sinfônica. Hoje ele é tipo a gente da orquestra sinfônica. E aí quando ele dava aula Que é tímpano? de bater, tímpano, ele toca no ouvido das pessoas, assim, pra elas Alguém tá pensando nisso, assim como eu, por favor. Não é isso. Tímpano é um tamborzão grandão que fica lá no fundo da orquestra, entendeu? Você olha pra orquestra, tem uns violinos. É porque todo mundo para no violino. Isso é um né, preconceito. Eu não sabia o que era, mas eu fiquei calado. Quem vai mais longe vai de violoncelo. Perguntar depois. Pronto, ó, da próxima vez que vocês forem na orquestra, que eu sei que vocês vão. Todo mês tem lá o teatro, o Sesc Cagina, vocês vão lá e assim. Ah, sempre. Todo domingo, todo domingo, 11 horas da manhã, vocês estão lá. Sim. Aí Falta. tem os violinos, aí atrás do violino tem a galera que toca os metais e tal. E atrás tem 3 tamborzão, ou são 4, não sei, pai, desculpa. Agora eu não lembro se são 3 ou são Meu 4. Matheus sabe o que é filho. Mas Imagina. são 4 tamborzão grandão assim que fica lá e tem um caboclo bem no meio que toca. Meu pai ficava do É o tambor, caboclo que beleza. toca os tambores. Aí certa vez ele dando aula de bateria, isso há 15, 20 anos. Ele recebeu um aluno que tinha, eu não vou saber do lado, mas do diagnóstico que ele tinha espasmos. E ele queria aprender a tocar bateria, né? E o meu pai olhou na época criança e disse, cara, e agora, entendeu? Porque o menino tá lá pra tocar bateria, entendeu? Sim. A mãe do menino levou lá pra tocar bateria. Aí eu disse, esse menino vai tocar bateria. Só que, tipo assim, ele também, claro, graças a Deus, meu pai tem noção, e ele sabia que o menino não ia tocar uma bateria, exato e tudo. E aí ele começou a desenvolver formas de adaptar o ensino dele para que aquele menino tocasse bateria de acordo com as limitações dele, né? E aí, é uma história super bonita, não vou dizer o nome, mas é uma história super bonita. Depois o menino pediu pro meu pai ser padrinho dele e tal. Foi super legal, uma história super legal. E aí ele, não, eu vou precisar estudar isso aqui porque eu sei que mais gente precisa. E aí ele descobriu a musicoterapia e começou a desbravar. E é curioso como, de fato, é uma adaptação dessa realidade artística para uma realidade de vivência mesmo. É como se você pegasse aquele aspecto da música, da arte como um todo e trouxesse ali o aspecto para colocar essa pessoa eu faço parte daqui. Eu consigo tocar nesse mundo que as pessoas tocam. Que é o que eles precisam. Exato. Nenhuma criança com algum diagnóstico ou alguma limitação, seja física, seja intelectual, quando os pais lutam pela inclusão dessas crianças, não é para que elas sejam iguais às outras crianças. É para que elas sejam... Existe uma diferença, né, nos conceitos de igualdade e equidade. É para que elas façam parte de acordo com o que elas podem fazer. Mas que elas façam parte. Imagina se teu pai tivesse simplesmente dito, olha, ele não vai tocar bateria. Que era o que ele poderia ter feito. Exato. Ele poderia simplesmente ter virado para essa criança, para essa mãe, e dizer assim, olha, minha senhora, eu sinto muito, mas seu filho não vai tocar bateria. Vocês imaginam? Cara, o 180 que é a história desse menino ia dar. Pois é, porque a mãe da criança poderia até que ela, tipo assim, não, realmente, eu tô vendo aqui, mas... E a criança, entendeu? Não é um acessório da vida da mãe ou do... É uma outra pessoa que tá ali e tal. É uma outra alma que tá ali, né? E tipo assim, é como se a gente enxergasse o mundo a serviço das almas que a gente julga perfeito e não as almas criadas por Deus, entendeu? Tipo assim, é um mundo... Não, esse mundo criado por Deus foi só escolhido por algumas almas. Outras que estão aí, elas vieram... A passeio, a acessório. E tipo, cara... Qual o tamanho... É literalmente você se colocar... Tentar querer se colocar no lugar de Deus sem querer mesmo. Sem querer, mas você se coloca. Tipo assim, não, o mundo não funciona pra você. Não funciona pra mim e tal. E só funciona o mundo se o meu filho estiver ali. E é muito doido isso do reconhecimento mesmo que ali existe uma alma, né? Porque muitas vezes a gente olha pra tudo menos... Pra alma. Pra alma, né? Que é o princípio de tudo e ao mesmo tempo é o fim. Né? E quando a gente entende que acima de toda dificuldade, de qualquer diagnóstico, é uma alma que veio e que a gente tem a responsabilidade de entregá-la ao céu, né? E aí a Natália estava falando sobre o diagnóstico chegar para ela como um alívio. A gente sabe que nem sempre é assim. Na sociedade que a gente vive, tem muitas pessoas que às vezes recebem ali do filho o diagnóstico, mas não conseguem aceitar.
como é que a gente pode dar uma resposta, uma luz para essas pessoas, Natália? Ajudar a amadurecer. Exato. E justamente desse entendimento, né? De que acima de toda e qualquer dificuldade ou de qualquer peso que tenha sobre ela, na responsabilidade de cuidar, né? E de ter aquela atenção, existe essa alma, né? Que precisa ser cuidada acima de tudo. Quando o Matheus estava falando que sempre me via ali, né, com o texto e tal, não sei o quê, é porque eu tenho como mantra da minha vida isso, que o meu marido e os meus filhos são almas que eu tenho responsabilidade sobre elas. Eu vou prestar contas a Deus sobre as almas deles. Então, em relação a essas pessoas que têm essa dificuldade, eu convido a que elas pensem da seguinte forma: qualquer pessoa, ela tem direito de desistir de uma criança, menos a mãe. Uma mãe, ela não tem o direito de desistir do seu filho. Então, eu convido essas mães que estão passando por um recém-diagnóstico, alguma coisa assim, que estão nesse momento assim de desespero, que se coloquem nessa situação de dizer assim, é difícil, né? Tá? Eu não queria, é ruim, que a gente precisa verbalizar, a gente precisa ser honesto. Quem é que quer? Ninguém quer. Então, eu não queria que fosse assim. Se eu pudesse escolher, não seria assim. Mas é assim e eu não tenho o direito de desistir do meu filho. Eu não tenho esse direito. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que estiver ao meu alcance ser feito, sabendo que nós somos mães, a gente faz as coisas por cima de pau e pedra, mas a gente também tem limitações. Eu não posso, porque meu filho vai ter isso, meu filho vai ter aquilo. Ele pode ter. Eu posso promover para o meu filho todas as terapias existentes. Eu vou lá e promovo. Mas eu não posso, mas eu posso só isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Porque antes de tudo tem a alma dele. Não é só o físico, né? Eu não posso... Quer dizer que porque ele tem essas limitações, ele deixou de ser um ser humano? Não deixou. Eu continuo tendo que trabalhar essa alma. Eu continuo tendo que prepará-la do jeitinho que ela tá ali. Seja como for. Seja em oração, seja como for. Então, assim, lembre-se que você não pode nunca desistir do seu filho. Nunca. Nunca. Muito boa, muito boa. Tu falou aí da parte das limitações, né? E como eu também sou stalker, gente. Eu gosto de ver as cores dos outros, o que os outros postam. O povo posta memes, o povo posta besteira. Na verdade, aqui tem uma rede de troca de memes interessante. Você não sabe. Mas assim, não é só cor de igreja que a gente compartilha, né? A gente também compartilha um meme que às vezes aos olhos das outras pessoas normais não tem graça. Se a gente for dar uma gargalhada aqui, vai estourar os... Exatamente, não uma rede de troca de memes. E ainda tem várias coisas. Tem a questão da rede de memes aqui do todo, mas tem também uma rede de memes aqui, ó. Se chega em outro, não vai mais peculiar, né? Exatamente. Individual. Muito bem lembrado. E aí, uma das coisas que tu costuma postar, que eu acho super interessante também. Eu não acho. Que de vez em quando... Acho também, eu acho. Eu acho. Deixei até de seguir. É que, às vezes tu posta assim, rapaz, olha, hoje deu certo rezar. Nem todo dia dá certo, né? Às vezes, eu lembro de uma vez que tu postou uma foto do Vicente que ele tava ajoelhado rezando. Eu não sei qual foi a circunstância, mas que tu partilhava um negócio sobre... Às vezes a gente não vê que os nossos filhos estão vendo a gente, observando a gente, mas eles, em algum momento, eles acabam espelhando aquilo, né? E assim, como a gente tem passado por uma fase onde novas mães têm surgido todo tempo, né? Do nosso ciclo de amizades e tudo, é muito comum elas começarem a se questionar, caramba, eu não consigo mais levar uma vida espiritual que eu levava antes, cara, eu não
não tô conseguindo dar conta de tudo, né? Parece que tudo tá escorrendo na minha mão feito água e tal. Como é que, tipo assim, como é que a gente pode olhar pra essa vida espiritual da mulher /mãe /esposa e colocar as coisas, cada uma no seu lugar? Tipo, olhando assim, beleza. Eu tenho uma vida e uma rotina que é da forma X e esse é o possível para ser feito nela, né? Esse é o meu tudo que eu posso dar, né? Ou eu estou sendo negligente no tudo que eu posso dar, né? Como é que tu enxerga... E tipo assim, usando sempre da perspectiva da Natália, né? Como é que a Natália... Caramba... Esse negócio de hoje deu certo, nem sempre dá certo, foi um negócio que eu achei interessante, assim, que acho que algumas pessoas esquecem. Como é que tu lida com isso, pessoalmente falando, com a tua vida espiritual, e como é que tu acha que pode ser aí o ideal pras mulheres em geral? Bom, primeiro a gente tem que entender que o conceito de ideal, ele só tem mesmo no dicionário. Não existe o ideal. Sabe aquele povo que faz malabares? Me diga, pelo amor de Deus, se ele tiver 10 bolas na mão, quantas ele segura ao mesmo tempo? 2. Ele não consegue segurar mais. Para ele botar outra, ele tem que tirar essa. E assim vai. Essa é a vida da mulher. Essa é a vida da mulher, que é mãe, que é esposa, que trabalha, faz tudo. Ela precisa entender que a oração da mãe é o cuidado. A oração da mãe é o cuidado. Não tem como uma pessoa que tem uma rotina cheia, atarefada, atribulada, ela passar 1h30, 2 horas só rezando. Todo dia. Eu lembro demais de uma vez o Ítalo Marcílio falando: meu filho, se a pessoa me diz que passa 2 horas rezando, eu vou dizer que ela é desocupada. Porque 2 horas, minha senhora, e seu menino tava onde? E a comida, aí, entendeu? Não dá, gente, não tem como. Então, é assim, se você, ou você se dispõe a dormir menos, que já é uma coisa natural da mãe, ela já tem que dormir menos mesmo, porque a vida pede, exige isso dela. E aí ela tira aquela meia horinha ali, né? Aprender a fazer a Lectio Divina ajuda. O problema está em você querer abraçar o mundo. Todas as devoções possíveis, todos né? Todos os devocionais, todas as Bíblias, a Maria Jerusalém, não sei o quê. O Hesed, o Rosário com Frei Gilson, é a irmã Kelly, não sei o quê. Minha gente, todo mundo reza. Se você escolher rezar pela Bíblia tal, tá maravilhoso. Se você quer acompanhar o Rosário com a irmã Kelly lá todo dia, 4 horas da manhã, você dorme pouco, né? Não tem problema, não fica prejudicado. Faça com ela. Eita, meu Deus, eu rezei com ela. Eita, eu devia rezar com o Frei Gilson. Eita. Não. Uma tela pra uma, tela pra outra. Pior do que isso é você não fazer nada, porque é isso que acontece quando você ocupa seu cérebro pensando no que você vai fazer. Você pensa tanto que você não faz. Então, assim, escolhe um aplicativo. Ai, tem o Halo, tem o Pocket Texto, tem não sei o quê. Aí tem o Padre Paulo Ricardo, aí tem o Padre Mateus Aquino, aí tem não sei quem. Tem... Coração é um. Você vai escolher um, porque senão tu vai fazer 57 assinaturas e não reza um texto. Não finaliza um texto no dia. A oração da mãe é o cuidado. Deus vê. Deus vê, enquanto eu estou sentado no vaso e o Vicente está tomando banho, eu rezo uma Ave Maria. Eu estou rezando. Enquanto eu estou fazendo... Ah, não, meu Deus, você pode rezar o texto cozinhando. Minha filha não pode não rezar. Não pode fazer de conta que você é independente, que você não depende total e completamente. Que no dia que Deus disser assim, ó, pufo, acabou pra ti, coração. Não interessa. Não, sabe? Então, assim, mães, deixem de agonia. Deixe de desespero. Escolha. Tá lá o Pocket Texto. Eu vou usar o exemplo que é o que eu uso. Sim. Não tô ganhando nada por isso.
Mas caso Mas queira... entendeu? Ele tá lá. Ele é um aplicativo muito rico. Sim. Porque tem liturgia, tem texto de toda a natureza. Eita, eu tenho que rezar o texto de São José, misericórdia. Não. Se hoje só deu pra tu rezar o da misericórdia, que é 15 minutos, 10 minutos, reza o da misericórdia. Não perca tempo pensando. É assim, lembrou, fez. Lembrou, rezou. Aí no celular tem um aplicativozinho de lembrete. Minha filha também pode A nova usar. A tecnologia. tecnologia nova que inventaram chamada Eu despertador. boto, por exemplo, a oração do Ângelus, né? Que é uma oraçãozinha rápida e Potente. né, potente. Tá lá no meu lembrete. Junto com o meu remédiozinho. Porque pra quem não sabe, eu também tenho um problema de coração. Aí tu pode papocar. Que é pouco, Eu né? também É tenho um pouco. problema, né? pouca coisa, eu também tenho um probleminha cardíaco. E aí tá lá o lembretezinho do meu remédio, o lembretezinho do remédio do meu filho, e tá lá o Ângelus. Você não é uma máquina. A gente não é uma máquina e a gente não precisa ser uma máquina. Disseram pra gente que a gente tem que ser uma máquina. Que a gente precisa fazer tudo fluir, tudo funcionar, tudo ser maravilhoso. O menino tem que estar todo tempo limpo, bem vestido, cheiroso, alimentado. E o menino não pode fazer birra. Isso não existe. Agora, existem maneiras de você ir aperfeiçoando as coisas. Não significa que você vai viver numa casa que é um chiqueiro, que você Sim. vai deixar o menino fazer o que quer, porque o menino dá trabalho mesmo. Não é isso. Mas existe um livrinho que chama Regra de Vida para Mães. Olha, e curioso. obviamente que eu esqueci o nome da autora. Ou eu já ia perguntar. Holly não sei o quê. Hayley, Holly. Ai, gente, desculpa. Vou procurar e vou botar aqui no isso, coisa. o Matheus coloca depois. Que a Ana Carol de Rosa, né, que é uma influencer católica no Instagram, fez um curso em cima desse livro, mas assim, não é essencial, né? Uhum. Eu é porque eu tenho um problema psicológico. Com a Hotmart. Com aquisição de curso. E aí, mas o livro é sensacional. É um livro muito bom, pequenininho. O Jovem se conhece. Uhum. Ah, é aquele da capa. Lembrei. Na capa referência. Exatamente. Sim. Então, esse livro ele é muito bom. Eu recomendo, inclusive, para as mulheres que não são mães. Na verdade, eu recomendo tudo para as mulheres que ainda vão casar. Interessante. A minha vida ela é interessante. recomendar coisas para as mulheres que ainda vão casar. Tá aí se abrindo. Mulheres que ainda vão casar, por favor, estudem, informem-se, né? Amadureçam em espírito, em maturidade cronológica. Mas, enfim, voltando ao conselho para as mães. É assim, lembre-se disso, que a oração da mãe é o cuidado. Quando a mãe ela cuida do filho, é uma oração para Deus, porque foi para isso que ele fez a gente. Quando eu digo não ao meu serviço, eu estou dizendo não para Deus. Então eu posso rezar o tanto que eu quiser. Eu posso passar o dia todo rezando. Mas se eu digo não ao serviço para o qual ele me designou, eu estou dizendo não para ele. Então eu posso ter rezado o rosário inteiro. Não adiantou de nada. Porque eu disse não para a coisa mais básica, que é o cuidado com os meus. Que é a própria vocação. Que é a própria vocação. Então, assim, que é uma vocação. Eu passei muito tempo sofrendo com isso, com essa questão de vocação e propósito, Sim. que tá muito na moda, né? Uhum. E a história dos coach, não sei o quê, e qual é o meu propósito nesse mundo? Propósito. Minha gente, propósito, ele não está relacionado a dinheiro. Ele não está relacionado a retorno financeiro. Ser mãe é uma vocação. A maternidade, o casamento, o matrimônio, ele é uma vocação. Ele é um propósito. Porque grandes coisas você pode fazer ali dentro da sua casa. Você pode transformar a vida de muita gente. E não está relacionado. Eu atendi como terapeuta já, né? E eu atendia algumas mulheres e essas coisas elas se repetem, né?
essa coisa de, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, mas se eu for trabalhar, e meu filho e tal. Porque criaram-se regras e querem enquadrar todas, porque assim, a maternidade, ela já vem com confusão. Já vem com uma demanda pronta ali. E ela já vem com confusão no mundo, no meio. Se pariu normal, se foi cesárea, se amamentou, se não amamentou, se foi trabalhar, se não foi trabalhar, se fez BLW, que é um método de introdução alimentar, se deu papinha, se não... Já a confusão, o que não existe de confusão é inventado. Sim. Toda hora. Então, assim, as mulheres, elas precisam amadurecer para ter firmeza o suficiente de saber o que estão fazendo. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho autoconhecimento suficiente, se eu não tenho maturidade suficiente, alguém virar para mim e disser que eu sou uma péssima mãe, que eu gritei com meu filho. Isso vai se tornar uma verdade. Meu Deus, eu gritei. Meu Deus do céu. O mundo acabou. Menina, tu não amamentou teu filho, não. Por isso que esse menino é doente. Tá vendo o menino todo mês aí, corticóide por cima de corticóide, antibiótico, não sei o que, não amamentou. Então, é preciso que a gente saiba o que tá fazendo. Sempre que a gente nunca sabe de fato. Mas pelo menos confie naquilo. Mas autoconhecimento é você saber quem você é você saber as coisas que você não abre mão. Quais são os meus valores? O que eu não abro mão de jeito nenhum? O que eu estudei, eu aprendi e eu sei que isso aqui é assim. Não significa que você vai tapar seus ouvidos e não vai escutar nunca mais ninguém. Mas a maturidade é justamente isso. É eu ser capaz de estar inserida em vários lugares diferentes e daqueles lugares eu tirar o que me agrega e o que não significa nada pra mim. Discernir o que é bom daquele que não é. Precisa aprender a ter filtro também, né? Filtro. Exato. Não tem como. A maternidade, como eu estava dizendo anteriormente, eu não gosto de criar polêmica, minha gente, mas é o seguinte, eu vou ter que dizer uma coisa para vocês. A maternidade, ela não começa quando você tem filho. A maternidade começa antes de você casar. Quem vai ser meu marido? Quem vai ser meu parceiro de jornada? É ali que começa a maternidade. Porque ninguém casa, eu não vou dizer ninguém, porque ninguém é muita gente, né? Mas assim, a maioria das pessoas casa já pensando em ter filho. Só que o problema é que a gente só pensa nas coisas. Né? A gente só pensa. Eu vim de uma geração, talvez eu e outras mulheres até mais velhas do que eu, onde deixou-se de buscar estabilidade matrimonial e passou-se a buscar estabilidade profissional. Como diz o Ícaro de Carvalho, mais importante do que o emprego ou a faculdade que você vai fazer é o marido com quem você vai casar. Justamente porque a estabilidade profissional, ela é utópica, ela é ilusória. E ela não é imprescindível na sua vida. Quantas pessoas vocês já viram em transição de carreira? Hoje em dia, com as redes sociais e o mercado digital, quantos médicos você já viu deixarem de ser médicos? Ou se formarem em medicina e rasgar o diploma, tchau? Juiz. Porque não existe. Agora, a estabilidade matrimonial, ela foi trocada. Por quê? Porque foi ensinado que mulher não depende de homem, mulher não pode depender de marido, e aí ela pode trocar. Não casou aqui, mas fulaninho, não era do jeito que eu achava que era, não. Troca. Troca. E vai só trocando. E aí nisso, vão chegando os filhos. E aí a gente vê, várias famílias ou serem desconstruídas ou serem remendadas. E aqui, a minha fala, ela não é de julgamento. Ela não é para as pessoas que já se encontram nessa situação. Eu estou aqui focando em pessoas que ainda não construíram as suas famílias. Em pessoas que ainda estão trilhando esse passo. Que ainda tem a opção de escolha. Que ainda tem essa
opção as de possibilidades. estudar, de amadurecer, de realmente desenvolver um nível de autoconhecimento que não é oferecido. Porque a gente está sempre ali focado no retorno financeiro. Eu só vou ser feliz se eu tiver dinheiro, eu só vou ser feliz se eu tiver um emprego que me paga bem, eu só vou ser feliz, e vai sempre associando a isso. Só que a vida não é isso. Porque a maternidade, ela precisa ser considerada. Ah, eu não quero ter filhos. Não diga isso, coração. Porque nós fomos, é uma coisa que está em nós, mulheres. Ah, pode ser que essa mulher não venha a ter filhos biológicos ou não venha a ter filhos nunca? Pode. Não vou dizer que isso não acontece. Mas, via de regra, o que acontece? É a mulher se arrepender. E aí os consultórios ginecológicos estão aí lotados de mulheres que não conseguem engravidar, porque deixaram, e aí o relógio biológico da mulher, ele não tem pena. Sim. Né? Então, esse assunto, ele precisa ser discutido entre o casal, assim, esmiuçado, inúmeros cenários, e o filho com diagnóstico. E aí? E se você receber uma proposta de emprego na Austrália? Um emprego que você adora, ama. Cuidar de canguru. Como é que você vai fazer? Você vai embora? Eu vou ficar? Então, assim, são coisas que a gente não pensa, que a gente tá apaixonada, a gente quer casar, a gente quer construir família. Na verdade, assim, o casamento são duas pessoas cheias de trauma, ignorando que os traumas existem, querendo se juntar pra se livrar deles. Mal sabe ele que ele vai virar o Megazord. Entendeu? O Megazord trauma. Então... Traumazord. Exatamente. Essa é a legenda, Traumazord. Isso. Então, aí não conversa, né? Aí vai... Aí quando... A maternidade, ela só se materializa quando ela se materializa, né? É só fazendo. Sim. E aí você não sabe o que você vai encontrar. E aí a gente vê o quê? Muita mulher cansada, porque a maternidade cansa, sim, né? Nossa, era só você, aí de repente você tem mais um, depois outro. Um monte de gente pra você cuidar. E quanto mais vem, menos é você. E menos é você. Exato. Exatamente. Exato. Então você vai ficando com aquela sobrecarga. Então a gente vê muita mulher cansada, estressada, frustrada. Eu não aguento mais! Mas ela não tá cansada de ser mãe. Ela não tá cansada de fazer o que ela faz, o que ela foi criada para fazer. Ela tá cansada de não ser cuidada. Porque lá atrás não existiu esse combinado. Esse homem, ele não foi construído para ser pai, ele foi construído para ser marido. Maternidade é uma coisa, paternidade é outra completamente diferente. E é uma coisa que as pessoas hoje querem colocar no mesmo prato da balança e querem criar uma guerra que não existe. Pai e mãe não são inimigos. As pessoas hoje colocam isso como se o pai fosse o bonitão que não faz nada e a mãe faz tudo e tá lá morrendo. Não é isso. É porque a paternidade, ela está muito associada ao papel de marido do homem. Porque a sequência é marido, mulher e filhos. É um cuidando do outro, é um guarda-chuva, né? Deus, tem até uma imagenzinha que rola de vez em quando na internet aí, né? O guarda-chuva, Deus, o homem, a mulher e os filhos. Então não é que a mulher não goste de fazer o que ela faz, não gosta de cuidar dos filhos, mas ela não gosta de fazer isso e de não ter uma retaguarda. De não ter, não é que, meu Deus do céu, meu marido não lava a louça, meu marido, não é isso. Cada família tem sua dinâmica, eu não vou aqui entrar nesse mérito. Tem mulheres que trabalham mais que os maridos, eu também não vou entrar aqui nesse mérito. Eu estou entrando aqui no mérito de maneira geral. Eu falando mais especificamente dessa dinâmica onde o homem acaba sendo o provedor da casa, que ainda é o cenário majoritário, e a mulher acaba ficando com essas demandas domésticas, independente dela trabalhar fora ou não. Sim. E aí, quando a mulher trabalha fora também, aí fica todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, eu volto a dizer, é lá no começo. A maternidade... Joveci, tua chefa te liga e diz assim, são 11 horas da manhã. Deixa eu ver se eu preciso que você esteja 11h30 aqui pra gente resolver um problema. O que o Joveci vai fazer? Lava o Joveci e resolver o problema. Ele vai pegar a mochila, vai sair e tchau.
Joveci pensou se tinha almoço? Joveci pensou em quem o Davi ia ficar? Joveci pensou, vamos supor, o Davi em idade escolar. Pensou quem ia deixar o Davi na escola? Quem ia fazer a comida? A farda tá limpa? Tem meia? Tem trabalho na escola para entregar hoje? Joveci não pensou. Porque Joveci não precisa pensar. Joveci nem pensa. Tem isso também. Mas assim, via de regra, essa demanda psicológica de você ter que estar atento é que deixa a sobrecarga materna maior. Não, volto a dizer, não é ruim ser mãe, ter filhos não é ruim. É um problema de ajuste, de dinâmica da família, de dinâmica do casal. Gente, ter filho é a única possibilidade no mundo de você olhar para alguém que não seja você mesmo. É a sua chance de céu. É a sua chance, é caminho de santidade. Então, o casamento tá difícil, o marido é difícil, os meninos são difíceis. Para, respira. É caminho de santidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom o suficiente comigo para me dar o desafio. Porque se tiver tudo muito bom, se não tiver uma marolinha... É muito mais difícil você identificar. Exato. Fique nervoso, preocupado, porque tem alguma coisa tá errada. Minha filha, se você quer o céu... Lá vai eu. Eu não sei quem disse as coisas, mas eu sei que eu vi. Não há céu sem sacrifício. Sim. Não sei quem foi que disse, mas eu ouvi da boca da Andressa Richelli. Não há céu sem sacrifício. Então, agradeça, louve a Deus pelos seus sacrifícios diários. Entregue-se aos seus sacrifícios diários. Porque o cuidado é a sua oração. Sabendo que tudo tem solução. Tudo tem solução. Não tem nada que não tenha uma solução. A solução ela não vai ser no seu tempo, a solução ela não vai ser do seu jeito, a seu modo, da forma como você quer, mas ela existe. São gotas homeopáticas. Gotas. Devagarinho. Lembre-se, você não é merecedor, mas as graças de Deus continuam caindo sobre nós todos os dias. Abrir meus olhos é graça, porque tu não morreu de madrugada. Por que tu é melhor do que aquele que morreu de madrugada? É graça pura e simples e imerecida de Deus. Eu estou preparado para morrer hoje? Tu tá? Eu não estou, não. Não, Padre Marcos, não pelo amor de Deus, quero confessar. Trabalhar com essa possibilidade, mas é assim que a gente tem que viver. Eu estou preparado para quando chegar? Temos, Mert. Rapaz, aí sim. Natália, é isso. É pra acabar, é? Tem que acabar, tem? Indo e voltando. Meu Deus do céu, obrigado, Natália. Eu que agradeço, gente. O que eu vou falar? Ai, meu Deus. Espero não ter falado bobagem. Não, porque conversa boa. De alguma forma. Com polêmicas ou sem polêmicas. Lembrando que eu corro longe de polêmicas. Pode não parecer. Se não tiver derrubado nosso canal ainda, o que você quer dizer? Não. Pelo amor de Deus. Eu quero agradecer ao povo que acompanhou até aqui. Até mesmo você que não se inscreveu no nosso canal ainda. Porque tem gente que tá assistindo agora e não se inscreve. O povo não quer levantar da cama. Minha família, meus parentes, por favor, inscrevam-se no canal, tá? Pelo amor de Deus, deixa seu Leite. comentário aí, né? Pega aí o link, tem um compartilhar, tem um negocinho aí, ó, um binguelinho assim, ó. Tem compartilhar. Aí você joga no grupo da família e manda, meu Deus, tão jovem, né? Nem que seja pra falar mal da gente, né? Não, meu Fala Deus, assim, eu rapaz, nem acredito que ela disse isso e manda. Manda assim, rapaz, não pode estar baixo. Sei lá, faz a tua parte, faz essa conversa chegar a mais pessoas. Acredito, e muitas mulheres precisam ouvir o que a Natália trouxe pra gente hoje, porque pelo amor de Deus, que é isso? Eu nem sabia que a Natália tinha isso tudo pra contar. Eu não sabia nem que ela era dentista. E eu não sabia que ela era terapeuta. Que ela atendia como terapeuta, eu não sabia. Fora as ameaças. Fora as ameaças. Fora antes as ameaças. Mas só porque realmente a gente não vai estender muito, tem muita coisa ainda. A Natália vai ter que vir outra vez. Vai tratar, tem umas coisas que ainda ficou enganchada aqui pra eu perguntar pra ela. Pode me chamar, né? Que pode. Isso é assim que a gente gosta. Natália, realmente muito obrigado. Tem mais alguma coisa, Matheus Fernandes?
Só se quiser dar aí o teu, sei lá, alguma consideração final, Exato. dizer que foi o melhor podcast da sua vida, Exato, que dizer- mudou a sua história para sempre e que sua vida vai ser outra Dizer para pra as mulheres olharem pra cá e ver Duas exemplos referências de de homens. Duas maridos, né? referências de Muito marido. Homens, por favor, inspirem-se nessas pessoas maravilhosas. Obrigado, meu amigo. Não, se Mas tem... são casados já, né? É. São maridos, Infelizmente, você, então, gata solteira, eu não tô na sua vibe. escolha bem, querida. Só isso que eu isso. tenho pra lhe dizer. É isso. Povo, um cheiro no coração de vocês. Até a próxima. Rezem por nós. Rezem pela Natália, pelo juiz da Natália. Por favor. Rezem pelo Dolpod. E é isso. É isso, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima e tchau.